Olá, você que nos segue no canal Minutos na Palavra, seja muito bem-vindo. Vamos separar alguns minutos hoje do nosso dia para meditarmos na Palavra de Deus e ver o que Deus tem a falar conosco hoje através da tua palavra, e que isso sirva sempre de estímulo para que você abra sua Bíblia, medite na palavra do Senhor, passe mais tempo conversando com o Senhor, estreitando esse relacionamento. Vamos abrir a lição? Abra sua lição de número 9. Hoje, domingo, nós estamos estudando sobre as distrações e tentações. Você é distraído? Sabe quando você atravessa uma rua, às vezes com o celular na mão, ou olhando uma placa, e nem vê que o carro está vindo? Já aconteceu isso com você? Ou então você está sentado em algum local, sentado no sofá, ao lado de um parente, um amigo, está ali mexendo no celular, ou distraído com um livro na mão, ou até mesmo comendo algo, e está tão envolvido naquilo, que às vezes quem está ao seu lado conversa com você e passa um momento, você pergunta: hã? Você falou alguma coisa comigo? Isso acontece conosco frequentemente, porque nós temos nos distraídos bastante. E tem algumas distrações que têm nos afastado de Deus. Essas distrações, é claro, que sempre temos que lembrar que estamos envolvidos no grande conflito. De um lado, Deus, de outro lado, o inimigo. E o inimigo quer sempre nos distrair do nosso relacionamento com Deus. Ele vai promovendo coisas que chamam a nossa atenção para que percamos o alvo ou a direção a qual Deus quer que nós sigamos. E o personagem que estudamos hoje, na lição, ele também distraiu. Ele distraiu e ele acabou cedendo às tentações, e ele foi dando um passo após o outro. Aí mora o grande perigo. E o personagem que estudamos hoje é Sansão. Você conhece Sansão? Sansão é conhecido muito por sua força, né? Pode-se falar desde criança, as crianças ouvem Sansão, um homem muito forte, um fortão, que carregou grandes pesos, venceu o leão, venceu vários inimigos só com a força do seu braço. Mas aí que está o perigo. Quando nós confiamos no nosso braço, é a receita do fracasso. O mundo fala da receita do sucesso, mas tem a receita do fracasso. A receita do fracasso é confiar nos nossos braços, porque nós não temos forças por nós mesmos, ainda mais para vencer as tentações. É somente a força que vem do alto. O salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E Sansão, o texto base para a leitura de hoje, está em Juízes, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 20, e no capítulo 16, os versos 1, 4, 16 e 17, e lá conta relatos da vida de Sansão, em que ele se envolveu com mulheres que não deveriam. Ele não ouviu os conselhos do seu pai. Seu pai falou: porventura, Sansão, será que não tem outra pessoa melhor para você se relacionar aqui do nosso meio? Mas Sansão não ouviu, porque ele confiava no seu braço. E como bem sabemos, Sansão acabou cego, com os olhos vazados, e morreu de maneira terrível, maneira trágica. E não era o que Deus tinha preparado para Sansão. Mas Sansão só terminou assim a sua vida porque ele foi distraído por uma armadilha do inimigo. Então, fique atento, fique esperto. Tenha a palavra de Deus como seu guia, porque quando estamos focados na palavra de Deus, ou tendo a palavra de Deus como a luz que ilumina os nossos caminhos, nós perceberemos as distrações. Às vezes, um celular, as notificações. Dê preferência, abra sua Bíblia e deixe o celular um pouco de lado. Qualquer seja outra distração, escolha um momento que esteja mais tranquilo em casa, que não tenha alguma outra distração, para que medite na palavra de Deus e vigie, porque o Satanás, ele ruge ao nosso redor, para que a gente não caia em tentação. E temos que ficar bem atentos, porque a tentação
Por vezes achamos que conseguimos ir muito próximo da tentação ou de ceder ao pecado e não cair. Aí mora o perigo. Porque quando aproximamos demais, a queda é certa. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele foi tentado também, logo no início do seu ministério. E ele foi tentado por tentações duras, difíceis. Mas ele nos ensinou como vencer as tentações, com a palavra de Deus. E todas as tentações que o inimigo o tentou, ele respondeu: está escrito. Assim diz o Senhor. Tome a Bíblia como teu manual, como teu guia de vida e estude todos os dias. Eu só queria mencionar um parágrafo da lição de hoje que diz assim: Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Achou que era forte o bastante para vencer as tentações. Não confie em você. Não ache que você é forte o suficiente para vencer as tentações. O inimigo, ele enganou anjos perfeitos. Ele enganou os nossos pais quando eram perfeitos. Então não ache que você, por você mesmo, é capaz de vencer as tentações. Confie em Deus e Ele está pronto para oferecer-lhe ajuda. E Ele prometeu. Jesus, quando Ele ascendeu ao céu, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique com Deus. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.